Seguinte, antes de começar a aula, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter aula hoje, né, e um momento de live também na próxima segunda-feira. Daí, dia 14, nós fazemos a nossa prova e eu dou um trabalho para vocês entregarem no dia 19. Então, a gente vai fazer avaliação sobre as 3 listas que eu deixei lá no CIGA e o trabalho sobre chama? Funções harmônicas, certo? Então, dia 14, né, e dia 19, o último prazo para entregar o trabalho que eu vou dar. O trabalho você vai disponibilizar que dia? Eu acho que junto com a avaliação, mas vou pensar direitinho. Então, hoje vamos falar sobre o teorema de Cauchy. Antes de falar do teorema de Cauchy, vamos falar de um teorema de cálculo, que é o teorema de Green, teorema de cálculo vetorial. Então, nós definimos curva de Jordan. Curva de Jordan, que é uma curva que é fechada e simples. Quer dizer que ela não tem autointerseção. Então, por exemplo, aqui, é uma curva que ela é suave por partes, né? Ela tem algumas as quinas aqui, mas ela é a união de curvas suaves, fechada e simples, quer dizer que ela não tem autointerseção. Agora, suponha que eu tenho um domínio, eu tenho dentro desse domínio um outro domínio, subdomínio, fechado, limitado, tem uma fronteira que consiste de um número finito de curvas de Jordan suaves por partes, e tal que, quando eu tiro o domínio da sua fronteira, continua um domínio. E ainda que para cada uma dessas curvas adotamos o sentido positivo. Vou explicar o que é isso. Para cada uma dessas curvas, adotamos o sentido positivo. Então, como é que eu vou dar um sentido positivo a uma curva? É o sentido de percurso para o qual o interior de V está sempre à esquerda quando a percorremos. Então, aqui está o exemplo.
Por exemplo, meu domínio V é todo esse aqui de azul, certo? Ele tem uma fronteira que é essa curva aqui de fora, que eu chamei de gama 1. Que é uma curva de Jordan. Ela é fechada e ela não tem autointerseção, fechada simples. Gama 1 é uma fronteira. Essas duas curvas aqui dentro também são curvas de fronteira, que eu chamei de gama 2 e gama 3, tá certo? E meu domínio está aqui dentro. A curva faz parte do domínio, né? Mas se eu tirar a fronteira, eu tenho um aberto, né, aqui dentro. Então, ó, eu tenho esse domínio V, né, e a fronteira dele ela é constituída por essas três curvas de Jordan. O gama 1, o gama 2 e o gama 3. Ok? Só que acontece o seguinte, ó. Os pontos de V estão no interior da gama 1. Né? Você lembra lá que eu falei que é teorema de Jordan, né? Teorema da curva de Jordan, quer dizer. E você tem uma curva de Jordan, ela separa o plano, né, em duas regiões, uma limitada e outra ilimitada. A limitada a gente chama de interior e a ilimitada de exterior. Os pontos do V está no interior da curva gama 1, mas está no exterior da curva gama 2 e no exterior da curva gama 3. Ok? Aqui está meu V. Então, eu pensando no domínio V, e o domínio V, eu tenho que a fronteira do meu domínio V, ela é composta pela curva gama 1, união com a curva gama 2, união com a curva gama 3. Essa é a minha fronteira. Então, qual que é o sentido que eu vou dar para a minha fronteira, que eu vou chamar de sentido positivo? Para a curva gama 1, o sentido positivo é esse daqui. Eu percorrer minha curva nesse sentido. Aqui, o sentido anti-horário. Então, como é que eu penso? Ó, pense que você está em pé, tá? Em cima da curva gama 1. Você está andando aqui. Então, você vai andar e o interior do seu conjunto vai ficar à sua esquerda. Que modo que você anda que o interior do conjunto fica à esquerda? É deste lado aqui. Agora, para a curva gama 2, o meu sentido positivo é o sentido horário. Porque aqui que eu vou andar em cima da curva, né? E meu braço esquerdo vai ficar para o lado de dentro da curva, do meu conjunto. Né? E do gama 3 a mesma coisa. Esse é o sentido positivo. Então, para o gama 1, o sentido positivo é o anti-horário. Para o gama 2 e o gama 3, o sentido positivo é o horário. Então, para o meu conjunto V, né, a orientação da fronteira de V positiva é essa. Gama 1 eu ando assim, gama 2 assim, gama 3 assim. E o teorema de Green? O que o teorema de Green diz? Se eu tenho um domínio, o R2, uma aplicação suave, né, de R2 para R2. Se eu tenho, dentro desse domínio, um subconjunto V,
tal que V é fechado e limitado. A fronteira de V consiste de um número finito de curvas de Jordan suave por partes. E V menos a fronteira é um domínio. Se eu pegar a fronteira de V com orientação positiva, então acontece o seguinte, ó. Eu vou denotar minha função, ó. É uma função vetorial. Então, a primeira coordenada eu vou chamar de U. E a segunda coordenada eu vou chamar de V. Então, ó, a integral na fronteira do domínio V, a função f, é igual à integral da fronteira, né, de u dx mais v dy. Essa é a notação de integral. É uma integral de linha. Vai ser a mesma coisa da integral dupla. Eu vou integrar dentro do V agora. É uma integral dupla na região do V dessa função. Tá? Agora é uma função, né, de duas variáveis reais a valor real. Vai denotar um número, né? Del V, del x menos del u, del y, dv, dx. Então, aqui é o seguinte, ó. Eu tinha uma integral de linha, uma função de duas variáveis, em cima, né, da fronteira. Eu troquei pela integral dupla, tá certo? Dessa fórmula, né, dependendo da derivada parcial, dentro da região, tá? Então, ou eu integro aqui dentro, uma integral dupla, tudo, ou eu integro só na fronteira. Esse é o teorema de Green, tá? Então, normalmente a gente olha para essa fórmula aqui, ó. Tá? A integral de u dx mais v dy na fronteira é igual a integral dupla na região de del v del x menos del u del y. Esse é o meu teorema de Green. Mas para isso eu preciso dessa aqui, ó, porque faz diferença, né, aonde que eu estou integrando, ou em qual sentido que eu estou integrando. Precisa da orientação positiva. E agora, o teorema de Cauchy. Ele diz o seguinte, agora vamos voltar para funções de uma variável complexa, integração complexa em cima de caminhos. Se eu tenho uma função analítica no domínio U, então, para qualquer contorno fechado, gama, que está contido em U, U é uma região onde a função é analítica, a integral, né, nesse domínio, nesse contorno fechado, é zero. Integral de uma função analítica no contorno fechado dá zero. Esse é o teorema de Cauchy. O teorema equivalente a esse é o seguinte. Uma função analítica, no domínio U. Então, a integral de f ao longo de um caminho ligando Z0 ao Z1 só depende dos pontos Z0 e Z1. Não depende do caminho que você está integrando. Dois teoremas. Agora, antes de provar esse, eu vou demonstrar, que é muito fácil. A demonstração. Mas eu vou antes provar que um teorema é equivalente a outro. Aqui, ó, esse diz que a integral de uma função analítica no contorno fechado é zero. E aqui diz que a integral de um caminho ligando um ponto ao outro só depende do ponto inicial e do ponto final. Então, vamos mostrar que são equivalentes. Teorema 1,
Vamos provar primeiro que o teorema 1 implica o teorema 2. Então, suponha o seguinte, ó. Suponha que a integral f de c dz é igual a zero. Quer dizer, se a função é analítica, eu estou integrando em um caminho fechado, a integral é zero. Vou provar o teorema 2. Então, aqui está um ponto z, 0. Aqui está um ponto z. Suponha que eu tenho um caminho ligando, vou chamar de gama 1. Um caminho está ligando Z0 a Z1. E está dentro do domínio onde a função é analítica. Né? Onde esse caminho passa, a função f é analítica. Eu tenho outro caminho ligando Z0 a Z1. Vou chamar de gama 2. O que o teorema pede para eu provar? Ó, U é um domínio, eu tenho uma função de U em C. A função, primeiro, o domínio é simplesmente conexo, eu vou explicar o que é isso. E a função é analítica no domínio. Então, a integral só depende de Z0 a Z1. Quer dizer, se eu trocar o caminho, a integral continua a mesma. Primeiro, eu preciso explicar para vocês o que é domínio simplesmente conexo. Um domínio simplesmente conexo é uma coisa que não é isso daqui. Esse domínio aqui, ó, V, ele tem dois buracos. Eu tenho dois buracos aqui dentro, aqui e aqui. Um domínio simplesmente conexo, né? Quando eu falo conexo, normalmente eu quero dizer que ele tem um pedaço só. Esse domínio V, ele é conexo. Ele só tem um pedaço. Mas ele não é simplesmente conexo, porque ele tem esses buraquinhos aqui. Domínio simplesmente conexo, ele não tem nenhum buraco. Tá? Ele não tem nenhum buraco. A ideia formal é o seguinte. Você pega um domínio V assim. Se você fizer um círculo aqui, tá? Você consegue fazer círculos cada vez menores, né? Até chegar num ponto. Quer dizer, você consegue contrair um círculo em um ponto, né? Sem sair do domínio V. Não é o que acontece aqui, ó. Se eu fizer um laço aqui, se eu for fazendo laços menores, uma hora eu vou parar aqui, ó, nesse círculo. Eu não consigo contrair mais. Se eu contrair mais, eu saio do domínio, tá? Então, essa é a ideia de um domínio simplesmente conexo. Ele não tem buraco. Por exemplo, se eu pegar todo o plano complexo e tirar um ponto, ou melhor, esse cara não é simplesmente conexo. Porque eu criei um buraco. A hora que eu tirei um ponto, eu criei um buraco. Certo? Então, vamos lá. Eu estava aqui demonstrando o teorema. Quer dizer, demonstrando a equivalência dos dois teoremas. O que está acontecendo? Olha, e eu pego esses dois caminhos
dentro do meu domínio U, simplesmente conexos, tá? Não tem nenhum buraquinho aqui, tá todo mundo aqui dentro do U, beleza. Então, eu vou criar um outro caminho, que eu vou chamar o gama, que é igual caminho gama 1, eu vou andar no gama 1, e depois eu vou fazer o caminho gama 2 reverso, que ó, em vez de andar de Z0 até Z1, eu vou andar de Z1 até Z0. Quando eu criei esse caminho, eu estou num caminho que é caminho fechado. Pelo teorema 1, a integral em gama da função f é zero. Mas pelas propriedades de integral em gama é integral em gama 1 menos a integral em gama 2. Porque a integral de gama 2, né, é menos a integral de gama 2 reverso é menos a integral de gama 2. Então, pronto. Eu tenho que a integral gama 1 de f de z dz é igual à integral gama 2 de f de z dz. Não importa qual caminho que eu uso, importa somente o ponto final e o ponto inicial. E, do mesmo jeito, eu provo o contrário. O teorema 2 implica no teorema 1. Porque imagina que você está integrando um caminho fechado. Gama é um caminho fechado. Ok, escolhe um ponto aqui, escolhe outro ponto aqui. Então, você divide esse gama em dois caminhos. Tá certo? Como a integral aqui, o gama 1, a integral de gama 2 é a mesma, então, a integral do caminho fechado vai ser essa integral menos essa. Vai dar zero. Ok. Então, esses dois teoremas são equivalentes. Vou provar esse teorema. Ok? Eu tenho um domínio, simplesmente conexo, parará, parará, parará. Ok. Então, vamos lá. Imagina que você tem contorno fechado. Vou chamar de gama. Aqui dentro, né, você tem a função é analítica em todo mundo aqui dentro. Você está orientando pelo sentido positivo, né? O interior, quando eu ando em cima, o interior vai ficar do lado esquerdo. Então, eu vou chamar a minha função f, né? F de z. Ela é u de x, y mais i, b de x, y. O que era a integral, né, de gama, né, da f de z dz? Aqui eu estou. Então, é integral
de U U mais IV. Lembra disso? Dx mais IDY. Assim que a gente fazia, né? Para lembrar. Isso aqui é U dx e menos V dy mais I vezes a integral de U dy vou colocar assim para facilitar minha vida. V vou colocar aqui V dx mais U dy. Muito bem. Muito bem. Estou integrando aqui o caminho. Agora, tá vendo? Eu separei em duas integrais de contorno de funções reais para usar o teorema de Green, né? Que é integral de U dx mais V dy del V del x menos del U del y. Agora, cuidado, né? E aqui as minhas integrais têm uma expressãozinha diferente aqui, tá? Ó, pego o que estava multiplicando o y, né? Deriva com relação a x. Menos o que estava multiplicando o x com relação a y. Então, vamos lá. Isso aqui é igual integral dupla na minha região V ó, derivada de U com relação a Y menos na verdade menos está do outro lado. Estava multiplicando o y com relação a x, o que estava multiplicando x com relação a y. Aqui. Vou pegar o menos v, tá? E derivar com relação a x. Menos v. Menos del v, del x, menos derivada de u com relação a y. Del u, del y. Dx dy. Mais i vezes
integral dupla de V. Pego aqui, deriva com relação a x. Del U, del x, menos del V, del y. Dx dy. Muito bem. Agora, a função é analítica, não é? O que acontece com a função analítica? O Cauchy-Riemann diz que del U, del x é igual a del V, del y, tá certo? E del V, del x é igual a menos del U, del y. Certo? Então, o que acontece? Ó, esse cara é igual a esse, então esse cara aqui é zero. Esse cara é igual a esse, então esse aqui é zero. Então a integral vai dar zero por causa das condições de Cauchy-Riemann e o teorema de Green. É simplesmente juntar as duas coisas. Muito bem. Aí, é o seguinte. Como a integral, agora, se a função é analítica, a integral só depende do ponto final, do ponto inicial e do ponto final, não depende do contorno, o que vai acontecer? Vai acontecer algo parecido com o cálculo de uma função real, que é a primitivização. A gente, assim como o teorema fundamental do cálculo, acontece que também, né, eu tenho uma função analítica no domínio simplesmente conexo. Então, eu tenho a fórmula da primitiva, né, que é dada pela integração de z0 até z, né, onde z0 é um ponto fixo, e o z vai variando, da função f. Ou seja, né, opa, esqueci, tem um z1 aqui, que não saiu na fórmula. A integral de z0 até z1, independente do caminho, né, de f de z dz, é fão de z1 menos fão de z2, assim como no cálculo 1, né, onde a função fão é primitiva da f, né, onde eu tenho a derivada de fão igual a f. Então, assim como não importa onde qual o caminho, né, importa que eu tenha a função analítica em todo um domínio, vai acontecer igual no cálculo 1. O que acontece agora quando eu tenho regiões onde a função não é analítica? Acontece isso daqui, ó. Imagina que eu estou integrando a função, né, no caminho Z0, gama zero, quer dizer, e tem vários pontos, regiões aqui, ó, onde eu não tenho analiticidade da função. Acontece aqui, ó, olha só, nesse caso, esse é o caso do teorema. Que quando eu estou integrando, né, no gama zero,
Imagina que o gama zero é um caminho que engole todos os outros aqui. É a mesma coisa que integrar gama 1 mais gama 2 mais integral de gama 3. Ok? Isso aqui é só aplicar o teorema de Cauchy, né, pensando num caminho assim, ó. Eu ligo aqui por um caminho e desligo também por outro. É fácil assim. Venho para cá. Mas esse aqui é o mesmo, tá? Que vai e que volta, é o mesmo. Então, ó, eu faço um grande caminho, que é esse aqui, ó. Eu venho assim, gama zero, tá? É o contrário. Vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Melhor eu apagar. Então, eu venho aqui pelo gama zero, aí subo aqui, percorro o gama 1, ao contrário, tá? Depois eu desço aqui. Faço o mesmo para cá. Percorro aqui, depois desço no mesmo lugar. Faço isso aqui também, aqui. Venho aqui, percorro, depois desço. Então, o que acontece? Quando eu estou fazendo esse caminho aqui, ó, eu estou percorrendo um caminho agora que tá, volto para cá, continuo aqui. Venho, percorro aqui, volto aqui, continuo. Quando eu estou fazendo isso, eu estou percorrendo um caminho que está totalmente dentro do conjunto de analiticidade da função. Então, a integral nesse caminho grande, né, que eu percorri, vai dar zero. Né? A integral de f nesse caminhão aqui que eu fiz, chamado de psi, vai dar zero. Mas que caminho é esse? Né? É o seguinte, ó. Esse psi, ele é o gama zero. Eu estou andando gama zero. Né? Aqui, ó, eu vou chamar de L1. L1, esse L2 e esse L3. Eu ando gama zero, depois eu ando o L1, depois eu ando o gama 1 reverso, o contrário do gama 1. Depois eu ando o contrário do L1, certo? Aí depois eu ando, né, o L2, o contrário do gama 2, o contrário do L2. O L3, o contrário do gama 3, depois o contrário do L3. No final das contas, né, quando vai fazer a integral, vai ser integral de gama zero mais integral de L1 menos integral de L1, né? E essas aqui, ó, vai cancelar uma com a outra. Essa também vai cancelar com essa e essa com essa. Então, vai sobrar somente, né, a integral de gama zero menos integral de gama 1. Opa.
integral de gama 1 de f, menos integral de gama 2, menos integral de gama 3. Tá certo? Vai dar zero. Então, o que vai sobrar é... Aqui eu estou fazendo a integral no sentido do contrário do gama 1. Por isso esse menos aqui. Aqui. Então, por isso que vai acontecer isso. Ó. A integral do caminho que dá a volta em todo mundo é igual à soma das integrais que dá voltas nas singularidades. Muito bem. Então, exemplos. Se eu tenho a função potência f de z igual a z elevado a n. Tá? N, um número natural. Eu tenho uma primitiva dessa função. F1 é n mais 1 vezes... Não. Opa. É z elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Ok? Então, se eu fizer a integral de z0 até z1, de z elevado a n dz, note que essa função ela é analítica em todo o plano, tá? Ela não tem pontos, né, onde ela não é analítica. É uma função que a gente chama de inteira, né? Ela é analítica em todos os pontos. É sempre analítica essa função. Então, essa integral é simplesmente você fazer c elevado a n mais 1 sobre n mais 1 de z0 até z1. z1 elevado a n mais 1 menos z0 elevado a n mais 1. Muito bem. Agora, a função f de z é igual a 1 sobre z menos 2. Por exemplo, essa função, ela tem um problema. Ela é uma função que ela não é analítica quando z é igual a 2. Ela não é analítica quando z é igual a 2. O que acontece? Se eu quiser fazer, por exemplo, uma integral de um contorno assim, ó, tá certo? Então, integrar
a função f, nesse contorno gama, qual que é o resultado da integral? Esse é o gama. Vai ser zero, não é? Zero. Teorema de Cauchy. Ok? É zero. Tá? Qualquer contorno, né, que não, né, tenha esse ponto no interior, se for fechado, a integral é zero. Ok? Agora tem um problema. Eu não posso falar o mesmo quando eu estou integrando um contorno aqui, ó. Aí eu não posso falar que a integral é zero, eu não sei. Aí o seguinte. Mas, por exemplo, eu posso fazer, ó, integral desse ponto até esse ponto. Ok? Aqui eu posso fazer integral. Eu estou dentro de um lugar de analiticidade, tudo bem. Qual que seria a integral? Deste ponto até esse ponto aqui. Vou colocar Z0 e aqui Z1. Então, eu tenho aqui integral de Z0 até Z1. 1 sobre Z menos 2, dz. Quem que é a primitiva? De 1 sobre Z menos 2. É ln de z menos 2? Exatamente. Chama de log. Log de Z menos 2 aplicado em Z0 até Z1. O que seria isso? Log de Z1 menos 2 menos log de Z0 menos 2. Agora tem um probleminha muito grande. Um problemão, na verdade. Qual que é o problema? Que o meu logaritmo nos complexos, ele é uma função, né, que é multivaluada. Você precisa definir qual que é o logaritmo. São vários logaritmos. Primeiro, você precisa definir um logaritmo. Então, o que acontece? O que é o logaritmo? Vou lembrar para vocês aqui, ó, do logaritmo nos complexos. Acontece o seguinte, né? Lembra o que é a exponencial? A exponencial de um número complexo z é a exponencial de x mais y. O que é isso? É e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. Isso aqui é exponencial. Ok? Agora, quando a gente vai definir o logaritmo, número complexo, eu só presta atenção aqui, ó. E, por exemplo, se eu fizer e elevado a eu vou deixar. Se eu fizer log, né, de e elevado a z,
Eu quero que a resposta seja, né? Eu quero o contrário, né? Quero que uma função seja uma inversa da outra, ok? Então, vou pegar um número z. Em vez de eu escrever ele como x mais y, eu vou escrever ele como r vezes e elevado a i θ. Que essa aqui é a forma polar, certo? Então, como é que eu vou definir o log do z? É o log, o ln, de r mais i θ, certo? Então, esse aqui é o log. Tá? Ou seja, ln do módulo de z mais i vezes o argumento do ângulo do número z. Só que esse argumento aqui, ó, eu posso ter, por exemplo, esse número aqui, 1 mais i, ele tem, o argumento dele é 45 graus, ou i sobre 4. Mas ele é π sobre 4 mais 2π também, certo? Ou π sobre 4 mais 4π, ou eu posso contar no sentido negativo aqui, ó, menos 3π sobre 2, menos π sobre 4. Então, tem vários argumentos, né, para um mesmo número complexo. Então, eu tenho que definir qual que é o argumento que eu estou usando. Esse que é o problema com o logaritmo. Então, para você definir um logaritmo, primeiro, são várias opções, né, de definição de um logaritmo. O comum é você fazer o que a gente chama de um corte. O que é fazer um corte? Por exemplo, você tem que tirar, né, do seu plano uma semi-reta. Você tira a origem e tira uma semi-reta. Por exemplo, vou tirar essa semi-reta aqui, que é o do x negativo. Ok? Então, tirando essa semi-reta, eu posso definir, por exemplo, né, o meu argumento como sendo entre menos π e π. Ok? Aí, né, fica definido, o meu argumento fica aqui, tá? E o logaritmo está definido, certo? E é uma função analítica, né, se eu tirar essa semi-reta aqui. Muito bem. Então, olha só. Vamos fazer, né, vamos colocar o argumento aqui entre menos π e π. Vamos dar nome aos bois?
2 menos 2i, e aqui em cima, 2 mais 2i. Então, log de 2i menos log de menos 2i. Então, isso aqui é log de 2 mais o argumento, né, de 2i. Lembra aqui, ó, esse 2i está aqui, bem aqui em cima, ó, tá? Daqui até aqui é um ângulo de π sobre 2. Exatamente aqui entre menos π e π. Mais i vezes π sobre 2, tá? É o argumento de 2i, menos log de 2. O log aqui é o mesmo que é o ln, tá? Mais i vezes o argumento de menos 2i. Agora, olha aqui, ó. Menos 2i está aqui embaixo, né? Menos 2i. Certo? E que ângulo que é esse aqui? Olha, eu estou andando de menos π até π. Então, aqui, ó, é o meu menos π sobre 2. Então, fica assim, ó. Log de 2 mais i π sobre 2 menos log de 2. Aqui, menos i π sobre 2 com menos mais i π sobre 2. Esse cara vai embora com esse. Fica i π. Ok? E essa conta, tá? Se eu pegasse outro corte, desde que, olha só, eu estou pensando aqui, ó, que eu estou indo daqui para cá, né? Passando à direita do 2, tá? Então, se eu pegar qualquer corte que não passe aqui, ó, é onde que eu estou passando lá, ó, vai dar esse mesmo resultado. IP. Só mais um minuto, que eu vou fazer a mesma conta, mas só que passando à esquerda. Pra vocês verem a diferença.
Passando à esquerda quer dizer o seguinte. Eu vou agora... pegar um corte assim, ó. Vou tirar essa semi-reta, que começa no 0 e vai no x do lado positivo. Por exemplo, eu vou usar esse corte aqui. Vou contar o ângulo assim, ó. O ângulo θ, o argumento, né? Vai ir de 0 até 2π. Eu boto o corte. Ok? Então, de novo, né? O caminho agora, eu estou passando aqui à esquerda, o 2. Por isso que eu peguei, né, tirei essa semi-reta aqui, do logaritmo. Então, a integral de 1 sobre z menos 2, dz, eu estou indo de 2 menos 2i até 2 mais 2i. Então, é log de z menos 2, 2 menos 2i até 2 mais 2i. Isso vai ser o log. Eu vou aproveitar a conta de cima. Log de 2i menos log de menos 2i. Mas agora, ó, log de 2i, o que é isso? É log de 2 mais i vezes o argumento, né? Daqui, ó, de 2i. Eu estou aqui, meu i está bem aqui. Eu estou andando π sobre 2. De 0 a 2π, continua sendo π sobre 2. Menos log de 2 mais i vezes o argumento de menos 2i. Dá para cá, mas eu estou andando de 0 a 2π. Então, aqui vai ser 3π sobre 2. O que lá em cima era menos π sobre 2, aqui vai ser 3π sobre 2. Então, vai ficar log 2 mais i sobre 2 menos log de 2 menos i 3i sobre 2. Isso embora, vai ficar menos i sobre 2, 3π sobre 2, menos i π. Certo? Então, agora, quando você veio de cá, né, já deu, né, o sinal negativo aqui, ó, menos i π. Professor, mas se eu sair de dois caminhos, né, a integral não tinha que ser a mesma? Quando a função é analítica em toda a região.
Mas aqui tem um ponto onde ela não é analítica. Então, não precisa essa integral ser a mesma que essa. Tá? Agora, o seguinte, o que eu aprendo com isso? Se eu integrar um caminho fechado e dar uma volta em torno do 2, uma volta só, igual essa aqui, qual que vai ser a integral? Vai ser a mesma integral dessa, menos essa integral. Então, ó, a integral, um caminho fechado, é de 1 sobre z menos 2, se eu der uma volta no sentido anti-horário, é igual a iπ menos iπ, é igual a 2iπ. Esse número vai aparecer muitas vezes, viu? Muito bem. Então, hoje eu passei um pouquinho, né, mas é importante para voltar uma coisa que a gente tinha passado, né, sem falar muito, que é os ramos de logaritmo. Né, que, assim, quando logaritmo potência também, principalmente funções raízes, né, vai acontecer bastante isso. É uma função, você tem que escolher um ramo, né, escolher um domínio, né, para ela estar bem definida. Então, fica assim, até segunda que vem, mais uma aula, teorema de fórmula integral de Cauchy, e depois a outra segunda prova e o trabalho. Até mais. Tchau, professor. Boa noite.